Eu queria convidar para vir aqui à frente o nosso pregador esta noite, que é o irmão Marcelo Muniz. Eu soube dessas questões de história, que já pesquisando informações, que a primeira vez que o Marcelo pregou foi em Andoré. Quando membro aqui, as primeiras vezes que ele ministrou a palavra foi em Andoré. Foi isso, Marcelo? Então a gente tem a alegria de trazê-lo aqui hoje para mais uma vez, e não a última vez, em nome de Jesus, né? Quando a última toda satisfeita, né? Cantando, quando vai ser dado, porque a gente é muito apertada. Leve, não, que a nossa também está apertada, mas vai dar certo. Deu. A nossa não serviço. Quero orar por ele. Eu vou passar a palavra para ele sem muito mais demora, porque isso também já está, né? Mas pode falar. Pai querido, obrigado pela fé do Marcelo. Nós louvamos o teu nome, pedimos que o Senhor o abençoe. Pedimos que o Senhor o abençoe com o seu ofício de militar. E pedimos que o Senhor o abençoe em todas as áreas da sua vida. Porque o cristão é assim. Ele tem que ser bênção no seu trabalho, na igreja, em casa, no lazer, conversando com os outros. Então, que o Senhor abençoe muito. Nessa hora, se eu posso usar o Marcelo como boca do Senhor mesmo. Ele exerce o ofício profético em que ele faz vindo do Senhor. Fala no nosso coração aquilo que o Senhor já falou no coração do Marcelo. Toma nas suas mãos e abençoa a sua família, seus filhos, sua esposa Sânia, seus pais, né? Que o Senhor possa abençoar o seu Jorginho e abençoar todos quantos estão ao redor deles, que eles possam aspergir, derramar bênçãos sobre a vida de outras pessoas de Deus, porque são muito abençoadas. Nós o abençoamos, fala no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus amados irmãos, quero saudá-los na graça, na paz, na alegria, na satisfação, no amor, na consolação do Espírito Santo de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém. De fato, para nós é uma alegria, para a nossa família, e ter sido convidado, pastor Gilberto, eu já agradeço ao senhor, o conselho, por ter chamado a gente aqui nessa noite. E a gente sai. Obrigado, pessoal. Deus te abençoe. Servo de Deus, né? No céu, quem serve tem prioridade, viu, irmão? Bom? Quem serve no céu está em primeiro lugar, viu? Louvado seja o nome de Jesus. E para nós, irmãos, é uma alegria, uma satisfação. E a gente voltar aqui à cidade, à igreja onde e é emocionante. Eu sou uma pessoa que não seguro choro não, sabe? E eu já chorei várias vezes esse final de semana, né? Lembrando da igreja, lembrando de quando nós começamos ali novamente, ajudando os irmãos, vendo que na igreja tinha mato dessa altura, vendo que as janelas estavam quebradas, porque havia uma certa intolerância dos crentes na cidade, e vendo que muitos irmãos por aqui passaram, muitos irmãos como eu conheceram a Cristo Jesus nessa igreja e continuam a adorar e a bendizer o nome do Senhor em suas vidas. Então, para nós, de fato, é uma alegria muito grande. O meu coração fica cheio de júbilo, fico muito emocionado de poder estar aqui nesse púlpito, porque nessa igreja aprendi a ser crente. E aprendi com irmãos crentes, servos de Deus, que bendizem, que louvam e que glorificam o nome do Senhor. Então é muito bom ver o irmão Zé Carlos ser homenageado, e vem à mente muitas coisas, e todos os irmãos que a gente procurou ver. Agora, me deu muito também alegria, porque eu vi mais gente que eu não conhecia do que gente que eu conhecia. Isso significa que o reino de Deus prospera. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glórias a Jesus.
E é, de fato, uma satisfação para nós estarmos aqui. Eu, minha esposa, Sâmia, minhas filhas, a Júlia, está ali atrás, a Ana Beatriz, que foi para lá para essa linha, meu pai, minha mãe, meus irmãos não puderam vir, com suas esposas e os meus sobrinhos, mas nós estamos aqui com muita alegria e com muita satisfação. Por isso eu quero dar um abraço a todos aqui, saudá-los mesmo, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe este lugar, porque na rua onde havia baixo meretriz, agora há uma fortaleza, há uma coluna, há um baluarte. Anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, eu quero abrir a palavra de Deus com os irmãos no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu farei a leitura de alguns versículos e pediria aos irmãos que permanecessem com as Bíblias abertas neste texto, em Hebreus capítulo 11. E nós vamos começar lá do primeiro versículo, Hebreus capítulo 11. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Nós vamos saltar alguns versículos e eu espero que a gente tenha um tempo agradável de ouvir a palavra de Deus nesta noite. De fato, a primeira vez que eu expus a palavra, como a gente chama na igreja, eu preguei na igreja, foi aqui na igreja de Nova Era, no tempo antigo, óbvio. Estou agora preocupado, viu, pastor, porque não tem os 17 pés de jabuticaba que vocês destruíram aqui, só sobrou um, né? E como eu morei aqui na igreja, aqueles pés de jabuticaba me fizeram muita alegria, por outro lado, também me fizeram muita tristeza. Mas naquela época, naquela primeira vez, eu preparei-se para falar uns 30 minutos. Falei uns 7 minutos e meio, mais ou menos, né? Então agora a gente tem que refrear um pouco para não falar muito, mas falar o que é necessário para a honra, para a glória, e que a gente não atrapalhe, né? Eu peço a Deus que eu não atrapalhe nessa noite, mas que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Hebreus capítulo 11 diz assim, versículo 1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4: Pela fé, Abel. No versículo 5: Pela fé, Enoque. No versículo 6: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 7: Pela fé, Noé. No versículo 8: Pela fé, Abraão. No versículo de número 20: Pela fé, igualmente, Isaac. No versículo 22: Pela fé, José. No versículo de número 23 diz que pela fé, Moisés. Diz também no versículo de número 31, pela fé, Raabe, a meretriz. E o versículo 32 em diante diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram cortados, não aceitando
buscando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Ora, todos os que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E que Deus assim nos abençoe a leitura da sua palavra, para a sua honra, para a sua glória e para a edificação do povo de Deus nesta noite. Amém. Homens dos quais o mundo não era digno. É o tema da nossa meditação nesta noite. Eu gostaria que você repetisse comigo. Homens dos quais... Mais uma vez? Homens dos quais o mundo não era digno. A humanidade é capaz de produzir os personagens mais interessantes na sua história. Para quem gosta de leitura, para quem gosta de história, para quem gosta de pessoas, e eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com gente, a minha profissão me permite isso. É importante que nós conhecemos a história das pessoas. É interessante quando nós a conhecemos. E a história da humanidade nos reserva pessoas e histórias recheadas de exemplos de homens e de mulheres que marcaram o seu tempo, que marcaram a história do seu povo, que marcaram a história de seus países, das nações, do mundo inteiro. Homens e mulheres que têm suas histórias retratadas em livros, em filmes, ou talvez na memória das pessoas que as conheceram. Historicamente, nós podemos citar algumas dessas pessoas. Pessoas que fizeram coisas, realizaram feitos que ninguém fez. Pessoas que fizeram feitos que ninguém tinha coragem de fazê-los. Mas principalmente pessoas que fizeram aquilo que ninguém queria fazer. E a história nos traz alguns personagens importantes. A gente pode citar na história da humanidade Mahatma Gandhi, que subverteu a ordem na Índia, o seu país, sem usar arma de fogo, pregando a desobediência civil contra a Inglaterra, o país que assolava aquele país colonizado, a Índia. E ele, com sua forma de lidar, fez com que a Índia se tornasse um país verdadeiramente livre da Inglaterra, sem arma, sem guerra, pregando apenas ideais humanitários. Podemos citar na história da humanidade e também lutando contra a Inglaterra, Joana d'Arc, 1300, 1400, uma mulher que se levantou, colocou a armadura e foi para o campo de batalha, se fantasiou de soldado. Mulheres não eram aceitas na guerra naquela época. Parece que a humanidade a cada vez mais se definha que uma das principais causas de morte na África das mulheres depois das doenças é o fato de elas estarem na guerra. Mas aquela mulher foi para a batalha para livrar o seu povo do subjugo do povo inglês, da coroa inglesa. Podemos citar pessoas que são mais comuns à cristandade, à religião, e mais comuns à nossa história. O reverendo Martin Luther King, em 1960, na década de 60, varreu os Estados Unidos, pregando igualdade, direitos civis e políticos para todos. Um homem que tinha um sonho. I have a dream, eu tenho um sonho, dizia Martin Luther King. Antes, alguns séculos antes, Martinho Lutero, que lutou contra a igreja da época, contra o romanismo, pregou lá na porta de Wittenberg as 95 teses e disse: o justo viverá pela fé, e não por indulgências, por estas coisas que a religiosidade criou. Pessoas que
nos fala exatamente destas pessoas, de pessoas que fizeram diferença, de pessoas que mudaram a história não somente de suas vidas, ou tiveram suas vidas mudadas, o curso da sua história, mas também o curso da história do seu povo, do povo de Deus. E o texto nos diz que a marca, a diferença destes homens, destas mulheres, não foram somente estes feitos, mas a marca começa já no versículo 1, no capítulo 11, dizendo o seguinte: que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o texto da palavra de Deus então já inicia dizendo o seguinte: olha, isso é a fé. E estes homens e mulheres, homens dos quais o mundo não era digno, são reconhecidos por sua fé inabalável na pessoa de Cristo Jesus, na pessoa de Deus, nosso Senhor, na pessoa do Espírito Santo que nos consola. E é exatamente destes homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, homens de fé, homens que lutaram, homens que mudaram o curso da história da igreja, homens e mulheres que se colocaram nas mãos de Deus. É exatamente sobre eles, sobre os homens dos quais o mundo não era digno, que nós queremos aprender nesta noite. E o que podemos aprender com eles? O que a palavra de Deus nos traz? O que a história escrita na palavra de Deus nos traz a respeito destes homens? Em primeiro lugar, o texto nos mostra que estes homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno, tiveram vidas marcadas por um testemunho verdadeiro. Eram homens e mulheres de um testemunho verdadeiro, e esse testemunho verdadeiro não era reconhecido a per si, ou seja, não eram homens e mulheres que chegavam à frente de algum lugar e diziam o seguinte: eu sou bom, eu sou fera, e como se diz no mundo moderno, eu sou cara. Não é desta forma que estes homens e mulheres tiveram um bom testemunho, um testemunho verdadeiro, mas a palavra de Deus nos diz que estes homens tiveram um bom testemunho verdadeiro, um testemunho de fato, um testemunho de fé, e esses testemunhos foram marcados não somente por eles, mas marcados pela história nos momentos em que viviam. E o texto nos traz alguns desses homens. Noé. Diz a palavra de Deus lá no capítulo 11 de Hebreus, onde lemos que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, no versículo 7, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O testemunho de Noé é um testemunho verdadeiro, porque ele é um testemunho que se opõe à maldade humana. Todos nós sabemos a história de Noé. As nossas crianças, quando nós perguntamos o que Noé fez, o que responde? O quê? Qual é a história de Noé? Noé construiu a arca. Noé foi temente a Deus. Mas mais do que isso, querido, diz o texto na palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8, que a maldade do homem havia se multiplicado, que era mal todo o desígnio do coração humano, que havia injustiça de toda parte, e Noé se coloca como servo de Deus, um homem de fé, contra a maldade humana, contra esse desígnio humano. Toda a maldade do homem era contínua. E aí, no capítulo 9, ou melhor, no versículo 9, o capítulo 6, nos traz um resumo da história de Noé. Diz o texto: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A história de Noé não é só a história da arca. A história de Noé não é só a história de uma construção, mas a história de Noé é a história de um homem que testemunhou verdadeiramente de Deus. Noé era um homem justo, um homem íntegro, um homem que andava com Deus. Mas diz o texto na palavra de Deus que também havia um outro homem de fé, Enoque. Diz o texto em Hebreus capítulo 11, versículo 5:
condições, na sua própria religiosidade, na grandeza do seu comportamento. Alguns dizem assim: eu não faço isso, eu não faço aquilo. E eu vou contar uma história aqui, me permitem, irmão Zé Carlos. Cadê irmão Zé Carlos? Irmão Zé Carlos aqui. De vez em quando eu conto essa história, eu vou contar essa história. Chegou certa vez uma pessoa aqui em Nova Era, o nosso irmão presbítero Zé Carlos, e falou assim com ele: Zé Carlos, esse negócio de ser crente está por fora. Esse negócio de ser crente, a gente não pode beber, a gente não pode fumar, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo. Você não se acha muito quadrado, não? E a resposta do irmão Zé Carlos é um negócio muito interessante. Assim: rapaz, cidadão, né? Acertei, né? Cidadão, o negócio é o seguinte: eu prefiro ir quadrado, todo esquinado, cheio de ponta, direto para o céu, do que ir redondinho para o inferno. Lembra dessa, cara? Amém. Tem gente que se acha redondinho, mas está rolando para o inferno. Enoque era um homem dos quais o mundo não era digno, porque Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. O testemunho de Enoque é o exemplo total de entrega nas mãos de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas temos o testemunho de Abel. Abel também era um homem dos quais o mundo não é digno. Abel ofereceu a Deus em sacrifício, um sacrifício excelente. Diz em Gênesis capítulo 4, versículo 4, que na parte B, que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que Caim, Deus não ficou muito satisfeito. Não era porque Abel tinha oferecido carneiros e gorduras, certamente não era. E porque Caim havia oferecido hortaliças, até porque hortaliça também faz bem para a saúde. Mas o fato era que Abel era um homem que obteve de Deus, que Deus agradou-se da sua oferta, porque também Abel, diz em Hebreus capítulo 11, versículo 4, que Abel obteve testemunho de ser justo. O testemunho de Abel é o testemunho contra a injustiça. A injustiça dos outros, a injustiça da família, a injustiça da sociedade, a injustiça de toda parte. Abel obteve como testemunho de Deus, e Abel testemunha contra a injustiça. O testemunho de Abel não se cala diante da injustiça, e diz a palavra de Deus que o testemunho de Abel não se cala nem diante da morte. Diz o versículo de número 4 em Hebreus: por meio dela, ou seja, a aprovação de Deus, mesmo depois de morto, ainda fala. O testemunho de Abel é o testemunho da justiça. O testemunho de Abel é um testemunho de um homem de fé. O testemunho de Abel é um testemunho de um homem que agradou a Deus. Queridos, e quando eu vejo o testemunho destes homens que tiveram vidas marcadas por um testemunho verdadeiro, eu chego a tremer. Porque como eu preciso melhorar, como eu preciso buscar Deus, como eu preciso estar na presença do Senhor para aprender com esses homens. Abel é um homem que mesmo depois de morto ainda fala, porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, queridos, estes homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, são homens que, além de terem um testemunho verdadeiro, são homens que realizaram feitos de expressiva grandeza. Foram usados por Deus para realizar feitos de expressiva grandeza. Eu me lembro de um personagem histórico da história do nosso país. Minas Gerais tem um apelo muito grande também por este personagem, Santos Dumont. Uma cidade onde ele nasceu, em nosso estado de Minas Gerais, tem o seu nome. E todos nós conhecemos e sabemos que Santos Dumont, um brasileiro estudioso, de família rica, abastada, é verdade, mas este homem
sai do seu país e já no seu país começa a inventar coisas, e não somente o avião que Santos Dumont inventou, mas outras coisas também, outros inventos, o relógio de pulso, por exemplo, né? Ele inventou porque ele precisava de mexer nos balões e precisava de olhar ali as horas, as marcações. Então, um homem de extrema inteligência. Mas todos nós sabemos que Santos Dumont foi verdadeiramente o inventor do avião. Tem os americanos lá, os irmãos Green, se não me falha a memória. Irmãos quê? Qual é os irmãos? Não me lembro. É os irmãos lá. Dizem que eles inventaram o avião. Sabe, irmão? Mas não é verdade. Porque Santos Dumont foi o primeiro ser humano na face da Terra a inventar um aparelho que decolasse, voasse e pousasse com suas próprias forças. É por isso que insistentemente Santos Dumont, depois de 13 tentativas, ele faz então o 14 fins. E ele então chama lá na cidade de Paris, porque lá era a comissão internacional que julgava esses casos, ele chama testemunhas, ele chama pessoas para ver o seu invento. Os irmãos lá americanos, que eu não me lembro o nome deles, os irmãos americanos lá, toda vez que lançavam o invento do avião, diziam o seguinte: ó, semana passada pulou. Santos Dumont não. Ele mostrava, realizou um feito de extrema grandeza. E hoje, quando a gente olha para o céu, a gente vê aviões de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é espaço. E tem avião hoje tão potente que até para fora da órbita do nosso planeta sai. E isso se deve ao fato que no dia 23 de outubro de 1906, está pertinho de comemorar, né? No dia 23 de outubro de 1906, Santos Dumont colocou o seu invento 14 bis para fazer o primeiro voo totalmente controlado numa nave mais pesada do que o ar. Feitos de expressiva grandeza. O texto também nos mostra que houveram homens e mulheres, servos do Senhor, que fizeram feitos e que foram usados para fazer feitos de expressiva grandeza. E o texto, a partir do versículo de número 32, nos fala de várias pessoas e de várias situações. Nos fala também no versículo de número 30, nos fala das muralhas de Jericó que ruíram, nos fala de pessoas que foram curadas, nos fala de pessoas que no momento de dificuldade venceram as batalhas, nos falam de feitos de expressiva grandeza. Mas a palavra de Deus nos mostra que há um feito maior, um feito interessante que pela graça e pela misericórdia de Deus somos capazes de realizar. Diz a palavra de Deus que Abraão, que tinha uma situação confortável, nós sabemos a história de Abraão, lá em capítulo 12 de Gênesis, que Abraão estava na sua casa, confortável, com a sua família, com a sua riqueza, com os seus bens, estabilizado. E diz o versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, que então Deus se vira para Abraão e diz o seguinte: olha, sai daí, sai do conforto, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra. E Deus não deu mapa. Diz o texto da palavra de Deus que diz assim: e sai de uma terra que eu ainda vou te mostrar. Sabe por que Abraão é exemplo de homens que realizaram feitos de expressiva grandeza? Porque o maior feito de Abraão foi obedecer. Abraão, um homem de fé. Abraão, pai da fé. Abraão, no versículo 8, diz o seguinte: que pela fé Abraão obedeceu. Querido, você precisa obedecer a Deus. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Nós precisamos realizar feitos de grandeza, mas o maior feito, a maior grandeza é obedecer a Deus. Tem uma música infantil de crianças, e a Júlia, minha filha, quando era mais novinha, hoje ela está com 11 anos, e a Júlia a gente cantava com ela. Uma música que diz assim: obedecer é mais que importante, é prova de amor. Já tem tempo, acho que uma nova canção deve ter chegado a cantar, né? Certamente. Obedecer é mais que importante,
é prova de amor. Você ama Deus? Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Homens dos quais o mundo não era digno, homens e mulheres que obedeceram a Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, só realizam feitos grandiosos aqueles que estão disponíveis à obediência. E a palavra de Deus nos diz: o que diremos, pois? O que podemos dizer de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Jó, de Paulo, de Estevão, de José do Egito, de Maria, mãe de Cristo Jesus, obediente ao Senhor? O que podemos dizer destes homens e mulheres que obedeceram até o último custo, e eu diria até a última gota de sangue, que obedeceram apesar de tudo? Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Terceiro lugar, os homens dos quais o mundo não é digno são homens que tiveram testemunho verdadeiro, são homens que realizaram feitos de expressiva grandeza porque obedeceram a Deus. Terceiro lugar, eram homens que não viviam numa perspectiva, numa expectativa terrena. Certa vez eu conversava com um moço, e esse moço, frequentador de uma determinada seita, e esse moço dizia para mim o seguinte: você come carne de porco? Assim, rapaz, se tiver bem assada, se for no churrasco dormir com a Coca-Cola zero, oh, que beleza, né? Ia dizer assim: mas não pode esse negócio não. Vai me dizer que você não guarda o sábado também. E aquele homem falando assim: não, assim a gente, como é que é esse negócio, né? A gente domingo a gente está sempre na igreja, nos outros dias também, no sábado também, né? Como é que é isso? E aquele homem foi falando das suas religiosidades, do fazer e do não fazer. E ele foi falando, e a intenção dele era exatamente isso: se você fizer isso, você não vai para o céu não. Eu fico imaginando o seguinte: se o céu fosse lugar de gente que fez alguma coisa, ia sobrar vaga a rodo, né? Ia sobrar vaga a rodo. Ia ser igual o Mineirão no dia do jogo do Atlético, assim. Terrível, terrível. Isso é porque eu sou cruzeirense, né? Os dois estão abraçando, morrendo junto, né? Mas ia faltar vaga, porque o céu não é lugar de gente que fez, o céu é lugar de gente que foi feito, de gente que foi regenerada, de gente que foi reconstruída, de gente que foi mutada pelo poder de Cristo Jesus. E aquele senhor, depois ele falou sobre coisa, eu virei para ele e falei o seguinte: meu querido, eu quero te fazer uma pergunta. Você faz tudo isso aí para agradar a Deus? Eu falei assim: eu faço. Ele disse: então tá bom, continue comendo carne de porco, não comendo carne de porco, que eu vou continuar comendo uma costelinha de porco com canjiquinha, que é uma beleza, agradando a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa: você crê, se morrer agora, se te faltar o fôlego da vida, você crê que você é salvo e que você vai morar no céu com Cristo Jesus? E aquele homem mudou o seu semblante. O seu semblante caiu. E ele virou para mim e disse o seguinte: eu não tenho certeza. Desgraça da vida do ser humano é viver a sua vida pensando que banco, que parede, que comida,
que coisas que a gente faz podem levar ao céu. Gente que vive uma expectativa meramente terrena. E eu disse para ele: mas tem jeito, pode ser agora. Entrega a sua vida a Cristo Jesus. E o meu coração dói porque ele não virou as costas e foi embora. Depois nós vamos conversar sobre isso. E nunca mais se conversar comigo sobre a graça, a misericórdia de Deus. Eu não sei em que você confia. Eu não sei em que você se fia. Eu não sei qual é a sua expectativa de vida. Mas quem vive sobre essa terra, quem vive sobre este mundo, quem vive sobre as coisas que acontecem aqui, está definitivamente perdido. Ó Deus, misericórdia. Mas hoje, nessa noite, você tem a oportunidade de entregar sua vida a Cristo Jesus, de colocar o seu coração diante de Deus e de dizer, como aqueles homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, de dizer: Senhor, eu creio no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quero entregar a minha vida a Ti, quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque quero viver o céu aqui, agora, mas quero viver o céu eternamente, louvado seja o nome de Deus. Queridos, nós não podemos viver uma vida de uma expectativa limitada, uma expectativa meramente terrena. E diz a palavra de Deus que pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, versículo 9 e 10, peregrinou na terra da promessa como terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Esta cidade que tem fundamento é a Nova Jerusalém. É aquele céu maravilhoso que o Senhor preparou para mim e para você e para todos aqueles que confessam e professam o nome do Senhor Jesus. E queridos, nos últimos anos alguma coisa tem me preocupado, porque nós estamos muito satisfeitos com a nossa vida aqui na terra, mas temos falado um pouco que Jesus vai voltar e que todos um dia estarão dobrados os seus joelhos diante de Cristo Jesus. Amém. E eu tenho certeza e convicção de que pela misericórdia de Deus, o Senhor me dirá: vinde, 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 vinde bendito do meu Pai. E eu gostaria que você também tivesse essa certeza, porque nós não podemos viver uma vida, uma expectativa meramente terrena na face da terra. Quarto e último lugar: homens dos quais o mundo não é digno. Eram homens que obtiveram um bom testemunho, um testemunho verdadeiro. Eram homens que realizaram feitos grandiosos porque obedeceram a Deus. Eram homens que não viviam uma expectativa terrena de vida, o aqui e o agora, mas aspiravam, sonhavam e tinham a convicção de porvir com Cristo Jesus. Quarto e último lugar: estes homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, diz a palavra de Deus lá em Hebreus que eles não estavam contados entre os mais ilustres. Isso nos coloca em xeque esse desejo muito grande que o mundo moderno, principalmente o mundo moderno, tem de aparecer. As pessoas são vidradas em aparecer. Tem gente que paga para aparecer. É na internet, é na televisão. Tem gente que se coloca sob vexame 30, 60, 90 dias dentro de uma casa, todo mundo filmando, que quer aparecer, quer evidência, quer ser ilustre. Tem gente que diz o seguinte: ó, eu não me importo que falem mal de mim, contanto que fala. Gente que quer aparecer, gente que quer ser ilustre. A palavra de Deus nos diz e nos orienta que os homens dos quais o mundo não é digno não estavam contados entre os mais ilustres. Diz o texto aí em Hebreus capítulo 11 que Moisés, que era o príncipe do Egito, Moisés que nasceu num momento difícil, Moisés que ficou 3 meses escondido, Moisés que foi ocultado pelos seus, Moisés que foi colocado no cesto para ser salvo nas águas. Diz o texto que Moisés, no versículo 24 a 26, que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado
prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, o pesado de língua, Moisés, o desprezado, Moisés, o homem abandonado no deserto, Moisés, o homem que foi usado por Deus para libertar o povo de Deus da escravidão. Queridos, não estava contado entre os mais ilustres, foi desprezado, foi deixado de lado. Mas o texto é particularmente interessante no capítulo 11 de Hebreus, porque nos fala de uma mulher, no versículo 31. Diz o texto do versículo 31, vamos ler, os irmãos que estão com as Bíblias abertas, por favor, leiam para mim. Versículo de número 31, diz assim o texto, os irmãos leiam. Pela terra Rabi, a prostituta, a mulher da vida, a mulher que não tinha valor, a mulher que se vendia e era vendida, a mulher que não valia nada para a sociedade, a mulher que não valia nada para os outros, a mulher que não era contada entre os mais ilustres. Esta mulher, Raabe, a prostituta, a mulher que não era ilustre, que não era a mais famosa, a mulher que foi justificada pela graça, pela misericórdia de Jesus, a mulher que foi salva porque recebeu com paz o povo de Deus, os espias enviados por Deus. Queridos, homens e mulheres, entre os homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, a palavra de Deus nos fala de uma meretriz, de uma mulher que foi escorraçada pelo mundo, mas que foi recebida nos braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo 36, 3 a 37 nos fala destes homens, destas mulheres, sem nome, sem rosto, sem fatos, sem livros, sem histórias contadas, milhares que viveram, sofreram, morreram, sem ser notados pelo mundo. Nós não sabemos os seus nomes, e no versículo 33 a 37 fala disso. Homens que nós não sabemos sequer o nome, homens dos quais o mundo não era digno, homens que não estavam contados entre os mais ilustres. O que nós aprendemos com essas pessoas? O que nós aprendemos com estes homens e mulheres dos quais o mundo não é digno? E por incrível que pareça, o texto nos fala, através destes homens e destas mulheres, o texto nos mostra a palavra de Deus que, como que se escancara de nós a pessoa de Cristo Jesus. O exemplo destes homens e destas mulheres nos apresentam nesta noite a pessoa de Cristo Jesus. Estes homens que não eram ilustres, estes homens e mulheres que não foram contados entre os mais importantes, que obedeceram a Deus, estes homens e mulheres que tiveram testemunho de verdade perante o Senhor, estes homens que não viviam uma expectativa, e mulheres que não viviam uma expectativa meramente terrena. Estes homens apresentam a mim, e mulheres apresentam-me a mim e a você nesta noite a pessoa de Cristo Jesus. E eu digo isso porque o texto é muito claro a respeito desta indicação, deste caminho, deste explicitar da pessoa de Cristo Jesus para mim e para você nesta noite. Porque de fato, queridos, Jesus também teve a sua vida, o seu ministério marcado por um testemunho verdadeiro. Em Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, nos fala que as pessoas, Jesus havia realizado milagres e as pessoas vinham da Judeia, da Galileia, até a pessoa de Cristo Jesus. E Jesus os curava das suas doenças, das suas dificuldades, das suas ansiedades. E diz o texto da palavra de Deus que Jesus os curou. Em Marcos capítulo 4, versículo 11, capítulo 11, versículo 18, diz que quando Jesus pregava, e não como os fariseus e os escribas faziam, que quando Jesus pregava o Evangelho, a boa nova, o verbo de Deus, quando pregava o novo Evangelho, a boa nova, diz o
em Mateus capítulo 16, versículo 14 a 16, Pedro é indagado a respeito de Cristo Jesus, pelo próprio Cristo, pelo nosso Senhor e Salvador. E muitos diziam que Jesus era isso, Jesus era aquilo, que Jesus era aquele outro. E Pedro se vira para Cristo Jesus e diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estes homens e mulheres dos quais o mundo não é digno nos mostram também que Cristo Jesus teve sua vida, o seu ministério marcado por um testemunho verdadeiro. E como ele mesmo disse, ele não vinha de moto própria, e não era motocicleta não, era de motivo próprio, de intenção própria, mas vinha da parte de Deus, o próprio Deus encarnado no meio do mundo, no meio dos homens, para falar do amor de Deus. Segundo lugar, Jesus realizou feitos de grande magnificência. Os feitos de Cristo Jesus, diz lá em João capítulo 21, versículo 25, que se todos os milagres que Jesus houvera feito tivessem sido escritos em livros, que os livros de todo mundo não seriam suficientes para narrar as maravilhas que Jesus fez somente naquele período do seu ministério. Diz o texto, ainda em João capítulo 1, versículos de 1 a 3, que tudo que se fez, tudo que existe, se eu existo, se você existe, se tudo que nós vemos existe, que toda a criação, que todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele e por ele. Mas a maior obra que Cristo Jesus realizou foi a obra da redenção. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 9, diz que Deus nos trouxe através de Cristo Jesus das trevas. Nós estávamos perdidos, nós estávamos encalacrados, nós estávamos andando de cabeça baixa, nós estávamos irremediavelmente perdidos, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. E a palavra de Deus nos diz que através de Cristo Jesus, o Filho amado de Deus, o nosso Salvador, que nós fomos redimidos pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome de Jesus. A obra da redenção, queridos, é maravilhosa. Talvez você esteja precisando de um milagre. Deus faz. Porque Deus cura qualquer coisa, as da alma e as do corpo. Cura em nome de Jesus. Talvez você esteja precisando nesta noite, e eu quero te dizer que Deus tem poder para dar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem poder para curar a sua alma. Deus tem poder para curar a sua carne. Talvez você esteja procurando uma bênção material, um emprego, estude, trabalhe, que Deus dá também. Mas talvez alguém pode dizer assim: mas o médico também dá cura, o patrão também dá emprego. É verdade, alguém pode dizer isso, mas ninguém pode perdoar pecados senão o sangue de Jesus, que nos purifica e nos redime e nos coloca diante do Senhor. Você pode ficar sem emprego, você pode não ter a cura, você pode morrer de doença, mas se o seu coração for regenerado por Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que quadradinho, mas você vai para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. A obra da redenção é a obra maravilhosa, porque é a obra que ninguém pode fazer, é a obra que ninguém pode imitar. Quarto e último lugar, Jesus não viveu limitado à expectativa terrena. João capítulo 18, versículo 36, Jesus falando a Pilatos e falando lá no seu julgamento, aquele julgamento terrível e mal feito, Jesus virou para Pilatos e disse o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Em João capítulo 14, versículo de 1 a 6, Jesus vira para os seus discípulos e diz o seguinte: olha, a nossa morada, a sua morada, a minha morada, ela está reservada nos céus. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos para mim e para você. Aleluia!
Louvado seja o nome de Jesus. Jesus não viveu sua vida limitada à expectativa terrena. O Filho de Deus, o próprio Deus, apesar de ter descido a este mundo, apesar de ter vindo aqui, encarnado o próprio Deus, não viveu uma expectativa meramente terrena. E por último, os homens dos quais o mundo não era digno nos mostram a pessoa de Cristo Jesus, porque Jesus também não foi contado entre os mais ilustres. Jesus não foi contado entre os mais ilustres. Diz em João capítulo 1, versículo 11, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Nem entre os seus foi contado entre os mais ilustres. Jesus certa vez até ensinou os seus discípulos: olha, quando você chegar numa mesa, num banquete, não senta lá no primeiro banco, não. O que pode acontecer do dono da festa virar para você e falar assim: dá lugar aqui e vai lá para trás, que tem um convidado mais importante. Jesus sabia disso, que ele nem na sua própria terra, nem com os seus, foi contado entre os mais ilustres. Não foi contado entre os mais ilustres por nós. Isaías capítulo 53, versículo 3 e 4 diz que nós o reputávamos por aflito, ferido. Nós o reputávamos por alguém sem importância. Nós o reputávamos por alguém sem força. Nós o reputávamos por alguém sem poder. Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele mudou o nosso coração. Mas, queridos, a palavra de Deus nos mostra que Jesus não contou-se nem Ele mesmo entre os mais ilustres. E diz, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, que Ele mesmo sendo o próprio Deus, abra a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, para nós terminarmos. Diz assim, o texto da palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8, diz-nos assim, o texto da palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se, tornando-se até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos para a cruz, quando olhamos para os homens e mulheres, os homens dos quais o mundo não é digno, e vemos o exemplo, a fé, a expectativa, a esperança, não tem como deixarmos de olharmos para Cristo Jesus. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, nos apontam para Cristo Jesus, que esvaziou a si mesmo, mas o nome de Cristo está acima de todo nome. É o nome pelo qual importa que você seja salvo. Se aqueles homens e mulheres eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, eu lhes apresento nesta noite a pessoa de Cristo Jesus, homem pelo qual você jamais será digno, mas homem que tem um nome que está acima de todo nome, homem que nos ama, Filho de Deus que nos salva, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Quer entregar a sua vida a Cristo? Passe nessa noite orando a Deus, entregando o seu coração, entregando sua vida a Jesus.
Vamos orar? Deus Pai, Deus amado, que alegria no meu coração poder falar a tua palavra. Eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe, porque pessoas neste momento estão colocando suas vidas diante de Deus, estão entregando seus corações diante do Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor as receba em nome de Cristo Jesus, nosso amado, nosso querido Redentor e Salvador, nosso Senhor, Senhor das nossas vidas. Nós pedimos ao Pai que essas pessoas que entregam suas vidas agora a Cristo Jesus, que o Senhor as receba, que o Senhor as purifique em nome de Jesus, que o Senhor as lave no sangue do Cordeiro, que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos, confiados, em nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe.